Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 15 de Romanos, quase acabando. Amanhã a gente finaliza, para a semana que vem a gente já começar em outro livro, que eu não lembro agora qual é. É isso, vamos que vamos. Esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Aqui é assim, todos a gente lê, não tem história de um ser mais importante do que o outro, assim a gente vai compreendendo o plano de Deus, a história de Deus. E é isso, se você tá aqui e tem gostado, né, recomenda esse canal para outras pessoas que você conhece, que você sabe que tem interesse em aprender, ler a Bíblia, em ter este interesse a mais, né, gente? Eu acho que o que nos falta às vezes é o interesse por ler a Bíblia, e esse é um dos objetivos que eu tenho. Eu tenho muito... essa é uma das formas que Deus mais fala comigo, que eu mais aprendo. Desde quando eu era criança, eu gostava muito de aprender. Então, a palavra de Deus, quando eu me tornei cristã, ela se tornou assim um referencial para mim, né? Então, tem gente que tem maior intimidade com Deus ali através do jejum, outros através da oração. Aqui, eu acabei focando na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, não que eu não faça os outros, mas na oração também. Eu acho que intimidade com Deus é aquela coisa, né? Você só precisa estar disponível, estar disposta, e Deus vai manifestar ali a graça, a misericórdia dele. Mas é isso, como eu estava falando, esse é um canal, então, onde aqui eu tenho por intenção colocar essa vontade, esse anseio, essa curiosidade da pessoa de estar mais, ler mais a sua Bíblia, ir mais, né, conhecer mais e ler do início ao fim. Então, espero que eu esteja conseguindo alcançar o meu propósito. E é isso, se você tá aqui e ainda não se inscreveu, eu acho que você deveria se inscrever para você não perder essa sequência, né? É isso, gente, vamos que vamos começar orando e aí a gente parte para leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Pai, por mais um dia em sua presença, por esse céu bonito que o Senhor nos deu, por tudo que reflete a tua beleza, a tua glória, a tua majestade, aquilo que o Senhor faz e fez por nós, por tudo que... Toda a bondade, a misericórdia do Senhor nesse dia de hoje, o fôlego de vida em nossos pulmões, a oportunidade de ler a Tua Palavra. Deus, sabemos que tem gente que corre até perigo para ter acesso a essa Palavra, e nós a temos, e nós não queremos desprezar, Pai, mas queremos, em nome de Jesus, que essas leituras fiquem gravadas no nosso coração, que tenhamos a Palavra não só nas nossas mãos, mas na nossa mente, no nosso coração, que possamos viver segundo ela. É o que nós oramos, te pedimos e coloco diante de ti a leitura desse capítulo 15 de Romanos. Que o teu Espírito Santo sente ao lado de cada um neste momento e faça essa leitura conosco, dá-nos o teu entendimento. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo que está
está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá a paciência e coragem, ajude a vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio das palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus e por isso os não-judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo. E também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo.
e que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. É isso, gente. Então, aqui no capítulo 15, Paulo vai aí indo para o final da sua carta. Então, ele continua, ele traz um gancho um pouco do que foi falado no capítulo passado, né? Sobre essa questão da fé das pessoas, que os mais fortes deveriam ajudar os mais fracos. E não somente por meio de pregações, ensinos e tudo isso, mas por meio de exemplos, de ações, né? Dizendo que até o próprio Jesus fez isso, quando falou assim, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então, às vezes, nós precisamos nos colocar nesse lugar de escudo do nosso irmão, daquele que é fraco na fé, daquele que, ouvir, buscar compreendê-lo, ainda que você buscar saber da vivência dele, a gente falou muito sobre isso, né? Buscar conhecer por que ele pensa daquele jeito, entender ali qual é a cultura, qual é como é que se diz, o meio que ele viveu, que ele cresceu, e buscar entender um pouco a fé dele, sempre conduzindo para Cristo. E aí, Paulo continua aqui e aí ele vai falar que foi um privilégio para ele ser sacerdote, acho que é, ser ali sacerdote do evangelho para os não judeus. Né, que apesar de ele ser judeu, de ele ter crescido com muito rigor, de ele ter acreditado que aquilo era para eles, ele então foi escolhido, e aí aqui ele vai falar, vai dar alguns pontos que corroboram em todas as escrituras, falando que os não-judeus deveriam ser alcançados e que ele se sente privilegiado em poder ter feito isso, poder ter sido escolhido aí. E aí ele vai falar da carta e por fim, né, nesse capítulo aqui, ele finaliza fazendo planos para ir em Roma. Ele fala, tem muito tempo que eu quero visitar vocês, e isso nos mostra como Paulo, e isso eu me identifico, porque às vezes Paulo, ele quer fazer algumas coisas, quer viajar para alguns lugares, quer, né, ali estar com algumas pessoas, mas a agenda de Paulo era totalmente consagrada a Deus, era totalmente dedicada a Deus, era totalmente eu quero, mas toma Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? Então, Paulo, ele por várias vezes, ele tenta ir a Roma, ele faz planos, ele organiza tudo, e aqui não é diferente. Aqui nessa carta ele está escrevendo e ele está fazendo plano de ir a Roma, e ele está falando, depois daí eu vou para Espanha, mas a gente sabe que não acontece, né? Não sei se aconteceu depois da prisão dele, mas antes disso, então, a gente vê ali Paulo, nesse momento em que ele vai levar essas ofertas, que é aquele final de Atos ali, a gente vê ele sendo preso, né? E aí sim, ele chega a Roma de fato, mas de uma maneira não planejada. Mas ali ele tem certa liberdade, a gente vai ver que ele vai ser colocado em uma prisão domiciliar, então ele pode receber visita, né? Pode ali provavelmente estar em contato com essas pessoas aqui, né? Só não sabemos se ele chegou aí à Espanha. Mas é isso, gente, é isso, muitas coisas importantes no capítulo no livro de Romanos. Amanhã temos o último capítulo, então não perca. E é isso, vou ficando por aqui. Acredito que desse capítulo era isso que a gente tinha para falar. Deus abençoe, tchau, tchau.